Saudações vascaínos, aí povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre o tema contratação eficiente, falar um pouco sobre algumas coisas que dão certo para a gente avaliar melhor o tipo de jogador que nós queremos no Vasco. Então, ritual padrão sempre, se você puder, curte o vídeo, curtida de vocês, ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, vamos lá. Por que eu estou falando disso, né, de contratação eficiente? Porque é um bom momento, é um dos melhores momentos para eu justamente falar com vocês sobre esses nomes que sempre costumam ser vinculados, que sempre costumam ser pedidos pelo torcedor, pela torcida do Vasco, que na verdade são jogadores basicamente pelo nome deles, pelo que eles fizeram no futebol, do que pelos que eles podem fazer. E às vezes, nomes de outros jogadores, por serem desconhecidos, acabam não ganhando a mesma relevância, entendeu? E o Vasco perdendo oportunidades. Vou especificar para vocês o porquê disso. Vamos lá. Bem, primeiro, o Germancano, né? O Germancano, ele é o artilheiro do Vasco, é um dos artilheiros do Brasil. O jogador tá metendo gol de tudo quanto é forma. E o Germancano, ele foi também esteve na mira do São Paulo, né? O São Paulo que contratou o Alexandre Pato a peso de ouro. O Pato ganhou uma fortuna. O Pato é banco e o Pato, em 15 meses de jogo de São Paulo, fez menos que o Cano só nesse início pelo Vasco. Entendeu? A diferença de produção é absurda. E você não pode falar que o São Paulo tem um elenco menos qualificado do que o Vasco. Não tem. Entendeu? O São Paulo tem Tietê, tem Daniel Alves, tem Hernanes, tem jogadores qualificados que podem ali municiar o Pato. Entendeu? A questão é a produção mesmo ofensiva. O Cano tem produzido mais mesmo tendo um elenco de apoio não tão bom. Outra coisa interessante sobre números, né? Martim Benítez. Martim Benítez veio bem desconhecido, veio bem ali uma incógnita, mas é um jogador que já tinha um histórico bem grande em relação à sua produção em campo. Ele simplesmente está reproduzindo o que ele já vinha apresentando antes, assim como o Germancano, que já tinha uma média de gols muito grande e quando veio para o Vasco reproduziu o que sua média pedia, né? O que sua média falava, que era muitos gols. Por que isso? Por que falar isso? Porque geralmente quando se está em épocas de negociação, os nomes falados, né, são nomes de jogadores que não têm produção. Vou dar um exemplo. Eu sei que vocês vão achar que é implicância, mas não é. Realmente é só um exemplo. Bernardo. Sempre pedem Bernardo de volta. Ah, não, o Bernardo tem que voltar porque o Bernardo tá jogando... Pô, gente, o Bernardo tá jogando no Volta Redonda, se não me engano. Qual é a produção do Bernardo atualmente que dá um critério para que ele possa entrar no Vasco? Aí você vai me falar, mas vascaíno sincero, certamente o Bernardo é melhor do que o Bruno César. Beleza, digamos que seja verdade. Isso seria o suficiente para contratá-lo? Ele ser melhor que o Bruno César? Você quer hoje um jogador só melhor do que o Bruno César ou você quer um bom jogador? Porque existe uma lápide enorme, entendeu? Existe uma diferença, uma distância muito grande entre isso, entre um jogador só melhor do que o Bruno César e um bom jogador. Isso sem falar, sem colocar em questão o fato do Bruno César ser bom ou ruim, porque o Bruno César de 2020 está demonstrando uma melhora em relação ao do ano passado. E o Bernardo foi só um exemplo, eu posso dar vários outros exemplos de jogadores. Jadson já foi pedido, entendeu? Você pega aí jogadores zagueiros que não tem nenhuma produção e o Vasco vai atrás de um Marcelo Alves, o povo, mas esse jogador é desconhecido, esse jogador é de time pequeno. Gente, calma. Qual é a média desse jogador? O que ele pode produzir? Mas jogando contra time pequeno é fácil. Beleza, então vamos dar um teste para ele contra times grandes. Vamos ver se ele consegue reproduzir essa média. É certo que um elenco ele não pode viver de apostas. Um time da Série A não pode contratar 30, 40 jogadores de aposta. Não pode. Entendeu?
Mas 2, 3, 4 e boas apostas assim com bom número, eu acho que vale a pena sim. Acho que é algo a se pensar. Você tem que avaliar muito do que o time precisa, porque isso você pode conseguir sem ter que pagar muito caro. Você vai falar, vamos lá, um jogador, um camisa 10 eficiente aí, que tenha uma boa média de passe, que tenha um bom pique, que dure 90 minutos, que tenha uma boa média de gols. Um jogador assim, todo time quer, todo clube quer. Os jogadores assim fazem seu nome muito fácil e vão estar sendo disputados. Mas existem outros jogadores que têm médias parecidas, que têm boas médias de passe, que têm boas médias de drible, que duram 90 minutos, que fazem gols, mas estão longe dos holofotes. E quando esses jogadores são especulados, não, pelo amor de Deus, tem que ser o Bernardo que está ali parado, tem que ser o Otero, tem que ser um jogador que está jogando em um time irrelevante, não pode ser um cara que está jogando num time pequeno, então lá fora, um cara que eu não conheço. Eu quero o jogador do, sei lá, do Palmeiras, quero um Rafael Veiga, eu quero um Zé Rafael, eu quero um desses caras aí. Não quero um Benítez. Entendeu? Enfim, esse é o pensamento. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, começar a avaliar esses jogadores pelo que eles entregam, quais são os números desses jogadores. Eu sempre destaco isso quando eu vou falar com vocês sobre negociação. Olha, os números desse jogador não são bons, os números desse jogador não são isso tudo, os números desse jogador são bons. E sempre fala, mas Vasco Sincero, mas número, sim, esses números são importantes. É uma das coisas que vai dar critério a esse jogador, fora as funções que ele faz em campo. É uma coisa básica aí de pensamento, né? Teve essa semana, acho que ontem, um jornalista que veio falar uma besteira tão grande em relação ao Germancano. Por que o Germancano tá no Vasco e tal? Mas é o Vasco. Primeiro que é um jornalista de bosta, eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Nem vou me dar o trabalho de dar ibope para essa imbecilidade. Mas o porquê que o Germancano tá no Vasco? Porque o Vasco procurou ele, porque o Vasco é um grande clube. Porque teve ali a inteligência de ir atrás do jogador, de propor um bom contrato, de conseguir aí um bom custo-benefício. Então, parabéns para o Vasco por estar com esse jogador. E eu espero que as próximas contratações, que as próximas gestões não se pautem em jogador renomado sem que esse jogador possa entregar em campo. Como assim, sincero? Jogador velho, jogador que já está em final de carreira, jogador que já está arrumando aí para os seus espaços, para os seus trotes finais, mas fez o nome na Europa. Eu espero que a gente não volte a esses moldes de jogadores com muito nome e pouco futebol. Enfim, isso era mais ou menos o que eu tinha para discutir com vocês. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual é o critério, qual é a avaliação que vocês usam para definir se um jogador é bom ou ruim para o Vasco contratar? Comenta aqui embaixo, deixa um comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. Beleza? Então valeu, falou e até mais.